Olá, eu sou Tainara Cerati. Junto com o professor Tiago Maniglia, desenvolvemos o trabalho Bioprospecção de isolados de bacio do solo do oeste do Paraná com potencial de promoção do crescimento vegetal. O Brasil é considerado um dos principais produtores de grãos, sendo responsável por atender metade da demanda de energia nacional e também por suprir a demanda de alimentos e exportar para outros países. Com o intuito de suprir as necessidades nutricionais das plantas e aumentar a produtividade, tem-se notado um aumento no uso de fertilizantes agrotóxicos com esse intuito. Porém, o uso intensivo desses insumos agrícolas tem causado diversos problemas ambientais e aos seres humanos. Diante desse cenário, o uso de micro-organismos na agricultura tem sido cada vez maior, cada vez mais produtos estão sendo desenvolvidos, apresentando, portanto, grande demanda no mercado. Hoje, a principal demanda quanto ao uso de micro-organismos na agricultura são quanto ao uso como bioinoculante. E um bioinoculante pode ser considerado um aditivo que é formulado a partir de micro-organismos e que vai possuir ação benéfica ao desenvolvimento de plantas. Dentre os principais micro-organismos encontrados em formulações estão as rizobactérias promotoras do crescimento em plantas, que são o foco do nosso trabalho. E o que são esses micro-organismos? São os que habitam a rizosfera, a qual é a região do solo que está em contato com o sistema radicular de plantas. É na rizosfera que ocorre a liberação de substâncias físico-químicas pelas raízes das plantas, as quais fornecem substrato para o desenvolvimento de diversos micro-organismos. É nessa região que ocorre uma relação benéfica entre a raiz de planta e micro-organismos, principalmente as bactérias. Ocorre aqui uma relação de simbiose. Os micro-organismos se beneficiam de compostos exudados pelas raízes de plantas e as plantas também se beneficiam de compostos excretados pelos micro-organismos. As bactérias que são capazes de conferir algum benefício à planta são chamadas de rizobactérias promotoras do crescimento em plantas, RPCP. E para ser considerada uma RPCP, a bactéria tem que abrigar três características: colonizar raízes, sobreviver e se multiplicar, competindo com a microbiota nativa e contribuindo com o crescimento e desenvolvimento vegetal. As rizobactérias são capazes de contribuir com a planta através de mecanismos. O primeiro é a produção de hormônios vegetais, e os hormônios vegetais são moléculas bioquímicas que são capazes de regular diversas atividades da planta, tais como seu crescimento e desenvolvimento. As rizobactérias são capazes de sintetizar diversos hormônios vegetais, tais como auxina, citocinina, giberelina, ácido bicílico e etileno, sendo que a auxina é o principal e mais estudado hormônio de crescimento vegetal. Outro mecanismo relacionado à aquisição de nutrientes é a fixação biológica de nitrogênio. Esse mecanismo é extremamente importante, dado que o nitrogênio é o elemento que mais limita o crescimento de plantas. Ele faz parte de componentes essenciais, tais como clorofila, proteínas e ácidos nucleicos. E mesmo sendo encontrado de forma abundante na natureza, ele é encontrado de uma forma muito estável, então as plantas não conseguem assimilar. Então, a fixação biológica de nitrogênio nada mais é do que a conversão do nitrogênio da atmosfera em amônia, que é uma forma que as plantas conseguem se beneficiar. Para que essa conversão aconteça, é necessária a atividade da nitrogenase, a qual é o complexo enzimático totalmente conservar a estrutura, função, sequência de nucleotídeos. Outro mecanismo importante é a solubilização de fosfato, porque depois do nitrogênio, o fósforo é o elemento que mais limita o desenvolvimento de plantas. Ele faz parte de funções vitais no metabolismo vegetal. E ele é encontrado também de forma abundante na natureza, só que de 95 a 99% da forma na natureza é insolúvel. Então, aqui, de novo, as plantas não conseguem assimilar. Então, a solubilização de fosfato nada mais é do que a conversão pelas rizobactérias desses fosfatos insolúveis, que geralmente são encontrados em formas minerais, em fosfatos insolúveis. Outro mecanismo é relacionado ao controle biológico. As rizobactérias são capazes de realizar controle biológico por duas principais formas, que é o antagonismo direto, como produção de compostos antimicrobianos e competição dessas com fitopatógenos por nutrientes e espaços, e através da indução de resistência sistêmica, ou do inglês ISR. A ISR é muito importante, pois ela está relacionada com o sistema de defesa vegetal e funciona da seguinte forma: a rizobactéria entra em contato com a planta reconhece a presença desse micro-organismo, que não é capaz de causar doenças, mas é capaz de ativar o sistema de defesa vegetal. Então, quando um fitopatógeno
entre em contato com a planta já vai ter o sistema de defesa vegetal mais preparado e não vai conseguir desenvolver a doença. Então, a gente conseguiu ter uma noção dos benefícios que as rizobactérias conferem às plantas, e diante da gama de micro-organismos com potencial biotecnológico, tem se aumentado o desenvolvimento de técnicas de identificação molecular que servem para a detecção, identificação e caracterização desses micro-organismos. Dentre as técnicas mais utilizadas, as principais são as que se fundamentam na aplicação de sequências do DNA pela reação em cadeia da polimerase, ou do inglês PCR, e quando se trata de diagnóstico microbiológico, os genes que são mais sequenciados é o gene que codifica para o RNA ribossômico 16S. Bom, hoje é possível usar uma gama muito grande de biofertilizantes produzidos a partir de rizobactérias, os quais são capazes de reduzir custos, impacto ambiental, além de aumentar a produtividade de culturas. Hoje é possível encontrar estudos em culturas de arroz, milho, soja, batata, feijão, ervilha, tomate, e entre outras. E dentre as principais rizobactérias destacam-se as pertencentes ao gênero Bacillus, Pseudomonas, Enterobacter e Actinobactéria. Sendo que o gênero Bacillus é os que mais apresentam potencial para o crescimento de promoção vegetal. Bom, o objetivo do nosso trabalho, então, foi o isolamento e identificação molecular das rizobactérias do solo aqui da região do estado do Paraná, visando encontrar espécies de bacilos com potencial de promoção do crescimento vegetal. Nosso trabalho consistiu, primeiramente, em coletar o solo aderido a raízes de plantas aqui da região de Toledo, Paraná. Aqui no laboratório da UTF-PR, realizamos o plaqueamento através de diluição seriada, mas antes disso a amostra foi aquecida para que restassem apenas espécies termotolerantes. Em seguida, as placas tiveram suas unidades formadoras de colônias contadas. Foi selecionadas as colônias morfologicamente diferentes. Essas foram purificadas e armazenadas em glicerol. Seguindo para a identificação molecular, a gente cresceu os micro-organismos em meio LB, centrifugou em seguida para a obtenção da massa celular, extraiu o DNA genômico através do método da fervura. Em seguida, realizamos a reação em cadeia da polimerase, onde amplificamos o gene 16S. O produto da PCR foi então purificado e visualizado em Jade-agarose. E, posteriormente, enviamos o produto da PCR para uma empresa terceirizada, que foi responsável pelo sequenciamento através do método de sangue. Por fim, fizemos a análise de bioinformática utilizando o programa BioDit e o BLAST. O solo foi coletado de 6 locais diferentes, sendo estes de áreas de mata preservada, plantio de grãos e plantio de hortaliças. Após a diluição, foi realizada a contagem das unidades formadoras de colônia, sendo que a amostra 6 teve maior representatividade, seguido da amostra 3 e a amostra 2. Depois da seleção de colônias morfologicamente diferentes, encontramos um total de 34 isolados. Estes foram plaqueados pelo método de esgotamento a fim de obter linhagens puras. Aqui eu trouxe uma foto representativa. Desses 34, fizemos mais uma seleção através de análise morfológica, onde encontramos 12 isolados que representassem o todo de isolados. Estes passaram pela extração de DNA pelo método da fervura. Escolhemos esse método por se tratar de método simples, menos custoso e que abre mão de reagentes desnecessários. Esses isolados seguiram para a reação de cadeia da polimerase, onde amplificamos o gene 16S. Aqui eu trouxe uma foto de 10 dos 12 isolados. Enviamos, então, para a empresa terceirizada e este é um resultado parcial de uma das sequências de um dos isolados. Fizemos as edições necessárias, fizemos alinhamento no BLAST para identificação das espécies, porém encontramos que todos os isolados são pertencentes ao gênero Bacillus,
mas não conseguimos a distinção a nível de espécies, pois a sequência 16S se torna limitada quando se trata de espécies intimamente relacionadas, como é o caso do gênero Bacillus, que pode ser dividido em dois grandes grupos, que é o Bacillus cereus-sensulato e o Bacillus subtilis sensulato. Esse grupo abriga espécies altamente relacionadas entre si pelos seus táxons, o que dificulta a identificação. Então, aqui eu trouxe algumas espécies do gênero do grupo Bacillus cereus-sensulato e algumas do Bacillus subtilis sensulato. Bom, como resultados, então, a gente teve 58% das nossas amostras são pertencentes ao grupo Bacillus subtilis sensulato, 25% ao Bacillus cereus sensulato, e 17%, cerca de 2 amostras, a gente conseguiu identificar a nível de espécie que são pertencentes ao Bacillus megatério. Tanto os dois grandes grupos quanto a espécie Bacillus megatério apresentam um potencial de promoção do crescimento vegetal, e dentre as outras aplicações, encontra-se que o grupo Bacillus subtilis sensulato é muito utilizado no controle biológico, na produção de enzimas, amilases, celulases e na fermentação de alimentos. Esse grupo se caracteriza por espécies que não são tóxicas, então são muito utilizadas em processos industriais. Já o grupo Bacillus cereus-sensulato é muito utilizado no controle biológico. Aqui a gente precisa ter um cuidado no manejo, pois se trata de espécies tóxicas. E o Bacillus megatério são utilizados em embalagens, pois eles formam um poliéster natural e na produção de proteínas. Aqui essa espécie também se trata de uma espécie atóxica, então também é muito utilizado em processos industriais. A partir do isolamento e análise molecular, tem-se que o nosso objetivo inicial foi atingido, conseguimos encontrar espécies pertencentes ao gênero Bacillus. Não conseguimos, nesse momento, identificar a nível de espécie, pois o gene 16S apresenta sequências altamente conservadas. Ficando no próximo trabalho o sequenciamento de outro gene. Então, sabe-se que tanto a espécie Bacillus megaterium como os dois grandes grupos têm potencial biotecnológico para aplicação como bioinoculantes, sendo possível agora encaminhar esses isolados para testes bioquímicos e testes em plantas para avaliação da promoção do crescimento vegetal. Bom, é isso. Aqui estão minhas referências. E obrigada.